Olá, no programa de hoje eu recebo o Dr. Anelson Brito de Souza. Ele é advogado com mais de 17 anos de experiência. Atua nas áreas de direito tributário, negócios imobiliários e contratos empresariais, com destaque também em atuação em direito sucessório e no planejamento patrimonial, empresarial e da família, holding. Anelson Souza é formado em Direito pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, CIESA, tem especialização em Direito Civil, Direito Processual Civil e Direito Tributário. Anelson Brito de Souza, seja bem-vindo ao Cenário Entrevista. Obrigado, Liana. Agradeço o convite. Estou aqui para esclarecer aquilo que eu puder. Doutor Anelson, no início do programa eu falei um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, com um currículo sempre ligado às áreas trabalhista e civil. Essas sempre foram as suas preferências? Sim, de início eu comecei trabalhando assim, bem forte na área trabalhista, né? Durante muitos anos eu trabalhei quase que exclusivamente na trabalhista e na civil, né? E com o tempo eu fui abrindo, né, lá no escritório esses outros nichos de mercado, né, relativo ao direito, né? Atualmente você vem se dedicando ao direito de sucessões, com destaque para o planejamento patrimonial, empresarial e familiar, holding. Mas explica pra gente o que é holding. Holding é um sistema de planejamento patrimonial, né? Eu durante muitos anos, eu advoguei, né, na civil e participei de alguns processos de inventário. E eu vi alguns clientes meus tendo sérios problemas, além do tempo que se demorava, o patrimônio era dilapidado. E um dia eu ouvi falar sobre holding e fui estudar, né, como que isso funcionava e eu me encantei com a matéria e hoje eu procuro atuar, né, com esse planejamento que vem ajudando realmente muitas famílias. Como é que surgiu essa modalidade de sucessão? Bom, aqui no Brasil já existe há mais de 40 anos, né, mas no mundo assim, existe uma controvérsia se surgiu primeiro nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas no mundo já existe há mais de 100 anos, surgiu com a Revolução Industrial, né? Aqui no Brasil ela surgiu com a lei das SAs, né, Sociedades Anônimas, e onde houve na lei a possibilidade de fazer esse planejamento, né, patrimonial e sucessório, né. Quais são as vantagens de se fazer um holding familiar? Bom, existem dois tipos de holding, né? Existe a holding empresarial e existe a holding patrimonial. Uma das três grandes vantagens, existem várias, né, mas uma das três grandes vantagens de constituir uma holding é que você consegue resolver a parte sucessória, né? Ou seja, sem depender de inventário, sem precisar ir ao judiciário, sem precisar depender de cartórios, né? É um custo muito mais baixo, né, do que um sistema de inventário, mas absurdamente mais baixo. E tem a questão também que o terceiro pilar, que é a proteção patrimonial, né? Algumas pessoas falam em blindagem, eu não concordo, ela protege sim, desde que seja feita da forma correta. E qual é a tributação hoje para se criar, né, uma holding? Então, a holding ela é uma empresa, né? Você abre uma empresa e você integraliza a empresa com esse patrimônio que você possui. E você, depois disso, você vai fazer o planejamento sucessório com as doações das cotas para os seus herdeiros e o imposto cobrado é o ITCMD, que é o mesmo do inventário, né? Que é Imposto de Causa-Mortes e Doações, é o mesmo imposto. Quem é que pode fazer uma holding patrimonial? No caso, essa é a familiar, né? Sim. Todo mundo, né? Você possui um patrimônio, um imóvel, Basta ter um imóvel. Basta ter um imóvel que vai ser um dia inventariado, você pode constituir uma holding. Depois que é criada a holding, o patriarca ele perde o controle sobre os bens? Não, é o contrário, né? Existem vários sistemas de planejamento sucessório, né? As pessoas costumam falar de testamento, costumam falar de doação, o próprio inventário, falam de seguros. Só que, por exemplo, a doação em vida, como algumas pessoas utilizam, ela é irreversível, né? Você doa, Nelson, mas pode reverter? Pode, se tiver alguma causa justa, tipo, o filho tentou matar o pai, você pode reverter essa doação. Mas, via de regra, ela não acontece. Na holding, não. Todo o sistema, toda a doação que ocorre lá é totalmente reversível, se o patriarca assim quiser. Doutor, depois de criada a holding, o filho, ele precisa da autorização do pai para poder vender algum bem que está dentro dessa holding? Quando você cria a holding, enquanto o pai estiver vivo, o controle é dos pais, do pai e da mãe. O filho só vai poder realmente ter posse desse patrimônio quando o pai e a mãe não estiverem mais aqui. A partir do momento que o pai e a mãe não estiverem mais aqui, dispara um gatilho, os filhos tomam posse do patrimônio e eles podem fazer o que eles quiserem.
Totalmente diferente daquilo que você estava explicando anteriormente da doação em vida, né? Sim, exatamente. Doutor, é vantagem pagar o imposto de renda dentro da pessoa jurídica da holding, no lugar da pessoa física? Sim, a pessoa física ela paga hoje 27,5% de imposto de renda. Então, dependendo do regime tributário da empresa, esse imposto vai ser reduzido ou vai ser progressivo conforme o tamanho do patrimônio, né? Mas sim, é mais vantajoso do que pela pessoa física. Pagar a pessoa física, né? Sim. E é vantagem também que a sucessão dos bens ela seja feita dentro da holding, no lugar de um inventário? Eu queria voltar nesse aspecto, porque isso ainda causa muita dúvida. Muito. Isso é uma das grandes vantagens, como eu disse, né? Hoje, quando você vai inventariar qualquer bem, a pessoa morreu, os filhos vão inventariar, o ITCMD ele é cobrado sobre o valor de mercado do imóvel. Então, por exemplo, se você comprou um imóvel há 20 anos por R$300 mil, né? Hoje ele vale 1.200.000, na hora de inventariar, o ITCMD vai ser cobrado em cima de 1.200.000. Com a holding não. A lei permite que eu integralize pelo valor declarado, valor de compra. Então, por exemplo, eu vou integralizar pelo valor de R$300 mil. As doações das cotas vão ser em cima de 300 mil, não em cima de 1.200.000. Então, existe uma redução enorme. O valor do imposto, no reduz. caso, bem reduzido do que fosse um Exatamente. inventário normal, né? Exatamente. Doutor, a gente estava falando de inventário, holding e testamento. Está fora de moda? Não, ele existe, está na lei, né, está em vigor, é o que todo mundo conhece. Mas se as pessoas conhecessem outros sistemas como o holding, eles não optariam pelo inventário, não deixariam chegar a esse ponto, né? Porque além do trâmite processual, da dificuldade, do custo, muitas vezes tem confusão em família. Então a holding consegue até inibir esse tipo de confusão quando o patrimônio é muito grande, porque é um acordo de sócios. Então o pai, mãe e filho são sócios e eles acordam com aquele sistema, então não tem por que discutir depois. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Dr. Anelson Brito de Souza. O universo da informação sem preconceitos, a pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda a sexta às 6 da tarde na TV Cenário. Acesse revistacenarium.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras. Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana, você confere no Cenário Recomenda. Toda semana, a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira! Sábado, 3 da tarde, no site da revista Cenário e redes sociais. Estamos de volta e vamos continuar a falar sobre holding patrimonial, familiar. Doutor, é possível se arrepender de fazer uma holding que integralizou todos os bens da família? De repente, olha, eu criei uma holding, coloquei os meus bens lá, mas eu não quero mais, e aí? Sim, ele é totalmente reversível. A gente consegue fazer no planejamento cláusulas de reversão, né, onde o patriarca, se arrepender e quiser retornar todo o patrimônio para ele, ele pode fazer. No holding, incide imposto da doação das cotas do patriarca para os herdeiros? Sim, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, né? Só que, como eu expliquei, esse imposto incide num fato gerador menor, né? Porque você vai incidir sobre o valor declarado do imóvel. Então, como eu disse, se o imóvel foi comprado há muito tempo num valor bem menor, o imposto vai incidir sobre esse valor. E esse imposto ele tem uma variável, né? Entre as federações, né? Foi importante você falar, porque o teto, né, desse imposto é 8%. 8%. No Amazonas é 2%. Eu sempre digo que o Amazonas é um dos melhores lugares para se constituir uma holding, porque o imposto aqui, o ITCMD, é muito mais baixo do que o resto do país. Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar, se você me permite, é que esse imposto, hoje o teto é 8%, corre o grande risco de aumentar para 20%. Né? Como? O CONFAZ, que é um conselho, né, das fazendas estaduais, entrou com um projeto no Senado Federal. Quem disciplina isso é o Senado Federal. Né? E solicitando esse aumento do teto de 8% para 20%. O argumento é forte e é viável realmente. Um deles é que o Brasil, por incrível que pareça,
é um dos lugares que menos tributam o imposto da herança. Para ter uma ideia, nos Estados Unidos, Europa é 50%, 40%. Né? Nos Estados Unidos ninguém compra imóvel na pessoa física, compra através de uma empresa. Mas chega a ser um absurdo, né? De 8% para 20% Mas a justificativa é justamente essa, né? Dos motivos, e vai passar. Eu tenho grande chance de passar essa proposta. Com relação a esse imposto, ITCMD, né? Isso. Ele é variável entre as capitais, mas ele tem um limite hoje, segundo a lei, como não foi aprovado, de até 8%. Sim. É possível, eu tenho um imóvel no Rio de Janeiro e eu quero constituir essa holding aqui em Manaus, no Amazonas. Eu vou pagar, qual é o imposto que eu vou pagar? 2% ou 8%? Então, existe uma coisa que se chama domicílio fiscal mais vantajoso, né? O Código Tributário Nacional nos possibilita escolher, né, entre um domicílio fiscal mais vantajoso. Né? Lógico, tem os requisitos para serem cumpridos para isso. Então eu posso constituir uma empresa aqui, uma holding aqui, pegar um imóvel que está em São Paulo, por exemplo, que o ITCMD lá é escalonado de 4%, 6% e 8%, e integralizar aqui. Como 2%. E doar as cotas aqui. Sim. Aí eu doando as cotas aqui, eu pago os 2% de ITCMD aqui do Amazonas. Entendi. E após criada a holding, como é que é feita a administração do patrimônio? Eu preciso estar pagando mensalmente um contador? Como é que é feita essa administração? Olha, a holding, em especial a patrimonial, né? Essa que não tem nenhum tipo de atividade econômica, ela não emite nota, ela não tem atividade, então ela não exige uma contabilidade muito criteriosa. Mensal? Não. Pode ser anual? Existe aquelas obrigações acessórias de informação. Né? Anualmente vai ter que informar ao fisco se houve aumento do patrimônio. Imposto de renda também, né? Imposto de renda e algumas declarações. Então, o custo de contabilidade costuma ser bem baixo. Você falou que as holdings foram criadas a partir das SAs, né? Isso. Qual é o capital social para você constituir e integralizar uma Então, holding? eu costumo abrir uma empresa com um capital de R$1.000. Depois a gente vai integralizando esse capital bens, com né? um patrimônio, exatamente. A holding pode participar de outras empresas? Pode, mas aí é bom destacar, diferenciar, né? Existe a holding patrimonial, que é essa onde a gente coloca os imóveis, e existe a holding operacional, que é aquela que pode participar de outras empresas. Por que a gente diferencia uma delas? Porque não é aconselhável colocar o patrimônio onde vai existir atividade econômica. Tá? Perde uma das grandes funções, que é a função de proteção, que a gente vai falar. Então, ela pode sim criar uma empresa para ser sócia de outras empresas. Tá? Então, a gente vai chegar nessa questão aí. Eu abri uma holding, mas antes de ter um processo, digamos assim, um caso hipotético, né? Eu abri a holding antes de um processo que eu esteja sendo parte desse processo e esteja em fase de execução. Os bens contidos nessa holding, eles podem ser penhorados? Então, se nós abrirmos a holding no momento certo, da forma correta, eles ficam sim protegidos. Ah, Nelson, mas eu já tenho execuções, eu tenho dívidas, então eu peço para que reserve parte desse patrimônio fora da holding, para garantir essas empresas, né? a execução, os credores, né? E você coloca o restante dentro da holding. Se você fizer da forma correta, sim, ele está protegido. Por isso que a orientação é criar antes, né? Fazer todo esse planejamento para evitar, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, né? E às vezes, como a gente viu agora na pandemia, né? Muitos empresários passaram por momentos de dificuldade. Fora aqueles que tiveram aquela atividade essencial, muitos empresários passaram por dificuldade. Então isso acabou afetando a vida econômica deles e, enfim, levou anos construindo patrimônio e um evento pode aniquilar tudo, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado aqui no Amazonas. Como é que estão as adesões? Os empresários, né, e algumas famílias estão aderindo? Então, é uma coisa muito nova, né? Então as pessoas elas acham que holding, só quem tem grandes fortunas, um patrimônio muito grande, que pode constituir. E o meu trabalho tem sido justamente essa conscientização. Sim, eu estou tendo algum acesso, estou conseguindo vencer algumas etapas, mas ainda é uma coisa muito nova. As pessoas não sabem, então vou ter que virar empresário? Não. Como eu disse, é uma empresa que não tem nenhum tipo de atividade econômica, né? Ela é apenas criada, é uma empresa cofre. Ela é apenas criada para proteger, para abrigar o seu patrimônio. Qual é a orientação que você daria hoje para quem está nos assistindo aí com relação às holdings? Bom, eu não esperaria muito tempo, até pelo risco, né, de aumentar o imposto, que o risco é iminente. Né? Então, hoje, se você não constituir uma holding agora, até fazer holding vai ficar mais caro no futuro. Hoje é rápido
criar? Quanto tempo? Porque você falou que se assemelha a uma empresa, né? A Sim. criação de uma empresa. Criar a empresa é rápido, mas ela tem alguns processos. Nós criamos a empresa, nós integralizamos o patrimônio e depois nós fazemos as doações. Então, dependendo, se for poucos imóveis, se os imóveis ficarem todos circunscritos aqui no Amazonas, em torno de 2 meses a gente constitui uma holding no máximo. Assim. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a conversar com o Dr. Anelson Brito de Souza. Os cases que se tornaram sucesso no estado, experiências que deram certo, histórias de superação, grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 7 da noite, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenario.com.br. Estamos de volta e vamos continuar aqui a entrevista com o Dr. Anelson Brito de Souza, que estava falando para a gente sobre holding patrimonial, familiar. Doutor, nessa segunda temporada do Cenário Entrevista, eu sempre faço a mesma pergunta para todos os convidados. A gente quer saber quais são as suas impressões sobre o cenário político nacional. Então, nós estamos vivendo um momento delicado, né? Acho que onde os brasileiros devem ter muita consciência, né, na hora de votar, analisar bem os candidatos, para que a gente possa realmente colocar pessoas capazes, né, de colocar esse país realmente com repercussão que ele merece, né? Então, acho que o que eu desejaria realmente é que a gente soubesse escolher bem, né, o nosso presidente, a quem vai nos direcionar, né? Tá certo. Então, antes da gente encerrar, vamos para um rápido bate-bola. Eu vou falar uma palavra e aí você me diz o que vem à sua cabeça ou então o que essa palavra representa para você. Tá. Direito. Justiça. Justiça. Celeridade. Holding. Necessária. Amazonas. Estado que eu amo. Você tem um medo? Tenho medo de não fazer tudo aquilo que eu desejo. Um sonho. Só se puder contar. O sonho acho que é o sonho de todos nós, né? Ter paz, felicidade. Não tenho grandes ambições, não. Qual é a sua religião? Sou espírita. Quem é Anelson Brito de Souza? Pai de família, advogado e homem de bem. Dr. Anelson Brito de Souza, muito obrigado pela sua participação aqui no Cenário Entrevista. Eu que agradeço, Liliane, pela oportunidade. Até a próxima. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais um Cenário Entrevista. Até lá!